Irmãos, o versículo 13 de Colossenses 1 foi a base da conferência de jovens no primeiro período, né? Ele nos transportou do império das trevas e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, irmãos, porque antes todos nós estávamos em trevas. E debaixo das trevas, nós estávamos debaixo do príncipe desse mundo. Irmãos, hoje foi falado aqui, né? Vilmar compartilhou um pouquinho, lembrando a gente lá de Romanos, capítulo 12, né? Como que está o mundo hoje aí fora, irmãos? Como está o mundo aí fora? Trevas, indo de mal a pior, não é verdade? Aqui, a gente, graças a Deus, não tem o ISIS, né? A gente não tem testes atômicos, né, como a gente tem visto ali a Coreia do Norte fazendo, né? Mas nós temos os nossos problemas aqui, né? Nós temos corrupção, nós temos violência e tal, essas coisas, né? Irmãos, isso é a representação do império das trevas. Essas coisas ruins que a gente vê aí fora é resultado da ação de um príncipe, que é o príncipe das trevas. Irmãos, mas ele nos libertou. Nós não estamos mais nesse império, não. Por isso, irmãos, quando a gente vê essas notícias, claro que a gente fica chateado, né? Porém, irmãos, nós temos que ter a firme convicção de que nós não estamos mais fazendo parte desse império. Nós estamos hoje no reino do Filho do seu amor. E nesse reino, irmãos, Deus cuida de nós. Deus provê-nos tudo que a gente precisa. Você quer ter segurança? Invoca o nome do Senhor. Você vai ter paz. Mesmo num assalto, você vai ter paz, porque o Senhor está te guardando, né? Então, irmãos, o que nós temos que fazer? É realmente nos voltar para o Senhor, né? Romanos 12 fala assim: o apóstolo roga pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço, culto racional. E não vos conformeis com este século. Irmãos, este século é o império das trevas, é onde o diabo está atuando. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, o Senhor Jesus, como Silas falou aqui agora há pouco, o Senhor Jesus já entrou em nós, está certo, Silas? Ele entrou onde? Onde que ele entrou em nós? No nosso espírito. Já está completinho, Deus entrou completinho dentro do nosso espírito. Mas agora esse Deus completo que está no nosso espírito, irmãos, precisa passar para a nossa alma. Nossa alma, nossa mente, vontade, emoção, ele precisa conquistar a nossa pessoa agora, tá certo? Então, é por isso que ele fala: não vos conformeis com esse século aí fora, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, como que eu consigo renovar a minha mente? É só por meio do Senhor me transformando, não é verdade? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, é importante demais, esse versículo 13 de Colossenses falou para nós que nós fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, tá certo? Nós fomos transferidos de esfera. Aí então agora a nossa vida é mil maravilhas, né? A sua vida é mil maravilhas ou você tem problema no dia a dia? Hã? Tem problema ou não? Não, mas tem problema também, não é? Aí você encontra problemas no dia a dia. Tem lutas, não é? Irmãos, você pode ter um chefe durão. Falei semana passada com os irmãos aqui, né? Os irmãos estavam aqui, lembram, né? Você pode ter um chefe durão. E Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Ele consegue elevar a temperatura do cadinho onde você está, na temperatura que você aguenta. Tá certo? Então Deus vai aumentando aí a temperatura, né? Aí você fica com medo: ah, meu Deus do céu. Irmãos, Hebreus fala que, não, 1 Coríntios 10, se não me falha a memória, que fala que não tem nada que venha além das nossas forças, porque Deus permite que situações cheguem para nós, mas Ele também provê o livramento. Então, na verdade, o que Deus está fazendo em nós, irmãos, é um trabalho de transformação, e Ele é bom nisso. Ele sabe colocar a temperatura que você precisa. Então, irmãos amados,
Se você estiver passando por alguma situação difícil hoje na sua vida, lá no trabalho, na sua faculdade, em casa, com os vizinhos, amigos, familiares, saiba, segundo Romanos 8:28, tá? Romanos 8:28 que fala, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, tudo na sua vida e na minha vida não é uma coincidência que está acontecendo para você naquele momento, mas é um arranjo soberano de Deus, porque Ele quer te transformar, Ele quer renovar a sua mente, Ele quer deixar você mais parecido com Ele. Então, irmão, sabe, a gente precisa aprender isso, a perceber que as situações do dia a dia são a mão de Deus que permitiu aquilo chegar para você, para que você fosse mais transformado. Deus quer trabalhar em nós, irmãos, porque nesse reino do Filho do seu amor, Ele tem um propósito para nós. Qual é o propósito de Deus para nós hoje, irmãos? Qual é o propósito de Deus para nós hoje? Alguém pode trazer uma aguinha para mim, por favor? Está vindo, obrigado. Qual é o propósito de Deus para nós hoje? Pode falar sem medo, não tem medo de errar não. Obrigado, Raimundo. Reinar, é isso aí. Irmãos, Deus está nos fazendo cada vez mais parecidos com Ele, porque Ele quer que a gente vá reinar com Ele no mundo que é de vir. Então, vamos aprender uma coisa, irmãos, não reclame das situações, não reclame do seu chefe, essa é para mim, né? É para você, né? Não reclame da sua esposa, do seu marido, não reclame da vida da igreja, não reclame do irmão que está à sua frente, não reclame do irmão ou irmã que está do seu lado agora, né? Aprenda a, nessa situação, voltar para o Senhor e ganhar mais da vida dEle, porque Deus quer te transformar. Ele quer ganhar você, trazendo de um ponto para o outro ponto. Irmãos, e Deus é bom nisso, Ele quer fazer a gente vencedor, quer nos tornar vencedores, para reinar com Ele no mundo que é de vir, amém? Então isso, irmãos, é muito importante, né? Deus quer nos fazer parecidos com Ele. No alimento diário dessa semana, nós estamos na 7ª semana, né? Foi falado, irmãos, como que quando um bebê nasce, às vezes você consegue identificar o pai e a mãe, né? Você olha no rostinho assim, mas à medida que eles crescem, mais eles mudam, mas você consegue ver o pai e a mãe, não é verdade? Por exemplo, quem olha para os meus filhos, dizem que é a cara da Beth, né? Que não tem nada de mim, mas ainda bem, né? Deus é bom, mas, irmãos, eu consigo ver, por exemplo, quando o Daniel fala, quando ele se move, eu consigo ver a mim mesmo, né? É porque é filho, né? Então o filho tem a vida dos pais, né? Laura, você não vê em você, no Vitor, você não vê de você ali, a Cris também, né? Cris, na Laurinha, é você escrita, né? Não é? Mais ou menos, tem muito do Lawrence também, mas eu consigo ver vocês dois neles. Irmãos, Deus quer nos fazer parecidos com Ele, nós somos filhos dEle, então nós temos que crescer, e quanto mais a gente cresce, mais parecidos com Ele a gente vai ser. E é nessa maturidade, irmãos, quando a gente atinge a estatura de filho maduro, herdeiro, que pode reinar com o Senhor, aí sim, Ele vai nos colocar no seu reino, para reinar com Ele, pelos séculos dos séculos, né? Primeiro por 1000 anos, mas depois pela eternidade, irmãos, nós vamos estar reinando com o Senhor também, né? Servindo ao Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Nesse alimento diário da semana, na quinta-feira, irmãos, me tocou muito. Fala do exemplo de Epáfras, que também já foi mencionado aqui. O compartilhar dos irmãos aqui, irmãos, foi rico demais, né? Olha aqui na quinta-feira, a oração de Paulo pelos Colossenses. Em Colossenses 1:7, Paulo faz a primeira menção ao irmão Epáfras, que é descrito como nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ele era um conservo de Paulo, em quem ele podia confiar. O desejo do Senhor hoje é ter muitos irmãos e irmãs, Epáfras. Vamos falar juntos, irmãos? O desejo do Senhor hoje é ter muitos irmãos e irmãs Epáfras na igreja. Como foi Marquinhos que falou, né? Paulos são poucos talvez, mas Epáfras todo mundo pode ser. Todo mundo pode ser um Epáfras, irmãos.
esses Epáfras na igreja, que sejam fiéis à comissão que o Senhor os designou. No capítulo 4 de Colossenses, ainda lemos que Epáfras se esforçava em suas orações pelos irmãos e se preocupava com eles. Irmãos, ele se esforçava nas orações e se preocupava com os irmãos. Irmãos, Deus está dando um desafio para nós esse ano, que nós possamos cuidar de 10 pessoas, e que dessas 10 pessoas, 2 permaneçam na vida da igreja. Amém, irmãos? 10 pessoas aqui todo mundo tem. Você tem vizinho, você tem parente, você tem amigo no trabalho, na escola, na faculdade. Todo mundo tem 10 pessoas. Irmãos, que o Senhor possa nos dar essas 10 pessoas, para que a gente fale do Senhor para elas, né? E dessas 10, 2 permaneçam na vida da igreja, né? Irmã Satiko já trouxe uma pessoa hoje aqui, né? Nossa amada irmã veio aqui, está invocando o nome do Senhor, né, irmã? Que boa essa experiência, não é verdade? Invocar o nome do Senhor, quanta paz, né? Então, irmãos, que Deus nos dê essas experiências ao longo desse ano, né? Em nosso trabalho com os santos, essa é a nossa meta: cuidar dos irmãos e apacentá-los, para que todos nós possamos crescer e transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Vamos ler juntos aqui? Quem está com o elemento de lê comigo, por favor. Em nosso trabalho, é o finalzinho do primeiro parágrafo da quinta-feira. Em nosso trabalho com os santos, essa é a nossa meta: cuidar dos irmãos e apacentá-los, para que todos nós possamos crescer e transbordar do pleno conhecimento da vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui é rico demais, é rico demais. Irmãos, sabe por que eu estou aqui hoje? Eu estou aqui hoje porque eu tive Epáfras na minha vida. E eu tenho certeza que cada irmão e cada irmã que está aqui hoje, teve também Epáfras que cuidaram de vocês, é ou não é? Foi algum anjo que chegou para você e falou do Senhor? Ou foi uma pessoa? Foi um anjo que cuidou de você, ou foi um irmão ou uma irmã? Então, irmãos, nós estamos aqui porque alguém cuidou de nós, não é verdade, Raimundo? Alguém cuidou de nós, alguém nos apacentou. Então, irmãos, que Deus ganhe no nosso meio muitos irmãos e irmãs que amam as pessoas, que amam os irmãos, todos os filhos de Deus nós amamos, e que suprem a vida de Deus para eles. Irmãos, essas pessoas podem crescer, e se elas crescerem, elas vão estar conosco no mundo que há de vir, reinando com o Senhor. Esse é o nosso coração, irmãos, esse é o cuidado de amor. Por isso, Deus precisa de muitos Epáfras hoje na vida da igreja. Irmãos, e em especial nessa manhã, nós temos um assunto que a gente queria tratar com vocês. Amar os irmãos inclui orar por eles, inclui apacentá-los, e, irmãos, inclui uma outra coisa que nós queremos reforçar nessa manhã, que é a hospitalidade. Sabe, irmãos, nossas casas, na verdade, são nossas casas, mas elas não são só nossas, elas são para acolher os santos. Quando você acolhe os irmãos na sua casa, você ganha muita bênção. Eu sei que tem vários irmãos aqui, muitos irmãos, muitos, graças a Deus, que tem esse sentimento, esse coração, né? E, irmãos, quem acolhe os santos, na verdade, está acolhendo o próprio Senhor. E quando você acolhe os irmãos e está acolhendo o Senhor, você vai ganhar bênção acolhendo os irmãos na sua casa. Quando você abre a sua casa e hospeda os irmãos, você está hospedando o Senhor. E é interessante demais, né? O Idô estava lembrando na comunhão hoje pela manhã. Irmãos, quem aqui já hospedou sabe, no café da manhã, quando vocês vão orar, já reparou que o hóspede sempre ora por você, pela sua esposa, pela sua casa? Não é interessante isso, irmãos? Quem falou para eles orarem por você? Foi o Espírito que falou. Ninguém, eu estava pensando, eu nunca ouvi alguém falando para a gente: olha, quando você ficar hospedado na casa de alguém, ora por aquela família. Nunca ninguém me falou isso, mas sempre que eu fico hospedado na casa dos irmãos, eu oro por aquela família. E os irmãos estão rindo porque tem a mesma experiência, não é? Irmãos, é o Espírito que nos leva a orar. Então, quando você está hospedando alguém, você está sendo abençoado por aqueles irmãos. É uma bênção servir os irmãos nesse serviço, irmãos, de hospitalidade, né? Todo mundo fica agradecido, né? Você ora por eles também, né? Porque você fala: Senhor, obrigado pela bênção de hospedar esse irmão na minha casa, não é assim? A esfera é de graça, né, irmãos? É de muito desfrute do Senhor,
por conta de nós estarmos exercitando o amor na questão da hospitalidade, né? Abre Hebreus 13, por favor. Lê comigo, versículos 1 e 2. Hebreus 13, 1 e 2. Senhor Jesus. Versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Sabe, irmãos, no cuidado aos adolescentes, o irmão Lawrence, a irmã Cris, sempre abrem a casa deles, né? Você já imaginou que você abrir a sua casa para... Quantos nós temos normalmente nas tardes juntos, Marquinhos? 40 a 50, você falou? 40 adolescentes na sua casa. Para pensar nisso. Imagina, 40 adolescentes na sua casa. E aí, vai encarar? Os nossos irmãos encaram. E irmão, sabe o que acontece? Por causa do cuidado de amor desse casal, os adolescentes estão sendo fortalecidos. E, Cris, Lawrence, me corrija se eu estiver errado, mas eu posso assegurar que eu não estou errado. A bênção do Senhor veio para sua casa por causa disso, ou não é? A sua mãe foi ganha, inclusive, por causa dessas reuniões com jovens, correto? A irmã Norma, muitos conhecem a irmã Norma, a mãe da Cris, foi salva, irmãos, e reúne conosco hoje, tem encargo para servir o Senhor. Por quê? Como o nosso amado casal ali abriu a casa deles para receber esses jovens, ela foi ganha. Ela foi ganha. Então, irmãos, quando você abre a casa para os seus irmãos, você está abrindo a sua casa para o Senhor. A bênção do Senhor está entrando na sua casa. Um testemunho meu. Quando eu comecei a reunir na vida da igreja, uns 35 anos atrás, mais ou menos, primeira conferência lá em Poços, acabou a conferência, irmãos, eu fui para casa, né? E levei o Roberto Graner comigo. Na época, irmãos, eu estava começando a reunir. Meus pais, eu era muito jovem, eu tinha 14, 15 anos. Os meus pais tinham preocupação comigo, porque eles pensavam, que grupo é esse que o meu filho está indo? Quem é essa gente que meu filho está reunindo? Eles ficaram muito preocupados, irmãos, não gostaram não, não gostaram. Até que quando acabou essa conferência, eu levei o Roberto para tomar um cafezinho em casa, né? E casa de mineiro, né? A irmã está aqui, não me deixa... Né? Sempre tem o quê? Tem um cafezinho e um queijinho branco. Né? Casa de mineiro não falta queijo branco, né? Não pode faltar, né? E também tinha um bolinho de milho que a minha mãe tinha feito, né? Irmãos, o Roberto veio, comeu o bolinho, tomou o café, comeu o queijinho, e conversa vai, conversa vem, e vem uma piadinha aqui, e rimos e tal. Foi maravilhosa a comunhão. Anos depois, eu soube, minha mãe veio me dizer, falou assim, olha, seu pai chegou para mim, depois daquela visita daquele irmão lá, seu pai chegou para mim e falou assim, olha, quer saber bem, o lugar que ele está é bom. Esse moço que veio aqui é gente boa, então o lugar que ele está é bom, ele não precisa ficar preocupado não. Então, irmãos, quando você traz os irmãos para a sua casa é abençoada. E jovens, se por acaso seus pais ainda não foram ganhos, quem sabe você levando os irmãos para casa, eles vão ser ganhos por causa da presença dos irmãos na sua casa, né? Jesus é o Senhor, irmãos. Então, seja constante o amor fraternal. E depois que ele fala da constância do amor fraternal, ele fala, não negligencieis a hospitalidade. Irmãos, versículo 2, Hebreus 13, 2. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Acolheram anjos. Irmã Júlia, tem uma notícia para você. Hoje à noite um anjo vai dormir na sua casa. Amém. Você já pensou se um anjo fosse dormir na sua casa hoje à noite? Irmãos, isso aqui que ele está falando está baseado lá em Gênesis 18 e 19. Porque em Gênesis 18, Abraão vê o Senhor e mais 2 homens com ele. Eram 2 anjos que estavam ali junto com Abraão. E Abraão insiste e hospeda ali aqueles 3, serve, dá comida, dá o melhor que ele tinha. E em Gênesis 19, fala de Ló. Também o Senhor aparece para ele, irmãos. E Ló insiste para ele, fica na minha casa. Ele insiste para ficar na minha casa. E ele fica na casa do Ló. Irmãos, sem saber, como está escrito aqui em Hebreus, eles não sabiam, mas eles estavam hospedando o próprio Senhor.
Então, irmãos amados, quando a gente hospeda os irmãos, as irmãs, nós estamos hospedando o próprio Senhor. É corpo de Cristo, não é? É membro do corpo, então eu estou hospedando o próprio Senhor. Amém? Então, irmãos, isso é muito importante, né? E por que nós estamos falando dessa questão da hospitalidade, irmãos? Porque nós temos, primeiro, no geral, todos os dias a nossa casa tem que ser uma casa aberta aos irmãos, tá certo? Né, nós temos exemplos aqui como da Cris, do Lawrence e tantos outros irmãos, Maria, o André também, a casa deles vive cheio de irmãos, né? E outros irmãos aqui, eu tenho certeza, irmãos. Eu só quero encorajar todos a viver isso também. Abra sua casa para os irmãos, tá? Chama os irmãos para comer uma pizza, para comer um cachorro quente, para comer um cordeiro, se você quiser, um churrasco também pode, não tem problema, né? Chama os irmãos. E agora, irmãos, nós temos uma especial oportunidade, que é a conferência em São Paulo. A conferência em São Paulo está chegando, vocês sabem, né? Depois da conferência internacional, os 4 dias, o final de semana seguinte é conferência em São Paulo, né? O irmão Dong vai estar aqui com a gente. Irmãos, e eu acredito que nessa conferência nós teremos lotação total nesse auditório. Para vocês terem uma ideia, só do Chile estão vindo 120 irmãos. Só do Chile. Então nós temos um problema santo. Onde é que nós vamos colocar esses irmãos? Tá certo? Então, irmãos, por isso que nós pedimos, né, para vocês considerarem diante do Senhor essa questão. Abram as suas casas para receber os irmãos. E, mais importante ainda, revisem os números que você ofereceu. Tá? Então, por exemplo, eu tinha lá 2 pessoas. Eu vou colocar 5 agora na minha casa. Então, irmãos, olha, deixa eu só contar uma outra historinha para vocês. O que eu quero dizer é o seguinte: não se preocupe com eu preciso hospedar os irmãos numa cama com colchão de mola ortocrim da alta qualidade. Ah, eu não tenho isso, então não vou hospedar. Irmãos, não se preocupem com isso, mas hospedem como você puder. Sabe por quê? Quando a gente volta no passado, quando a gente volta anos atrás, 30, 35 anos atrás, irmãos, na vida da igreja, nós éramos muito simples, nós éramos muito singelos. Como nós cantamos naquele hino, hoje pela manhã, o irmão até enfatizou, né? Faz-me voltar ao primeiro amor. E também fala, faz-me viver no primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é aquele amor mais simples. É aquele amor que você ama o Senhor com pureza, ama com simplicidade e tudo é alegria. Quando você vê o irmão, você fala, um irmão em Cristo. E talvez hoje, como o André falou aqui também, você vê o irmão hoje e pensa o que dele? Né? Você vê a sua esposa, né? O que você vê? Seu marido, né? A esposa, no começo, via o marido, meu gatinho, né? Aí o bicho cresce conforme os anos passam, sua anta, né? Deixa de ser gatinho, virou anta. Irmãos, como a gente vê os irmãos? Como a gente está vendo os irmãos? Então, na simplicidade, irmãos, estão voltando, tá? Como a gente cantou hoje, faz-me voltar ao primeiro amor, faz-me viver no primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é singelo, ele é simples. Então, se você não tiver, por exemplo, a cama na sua casa, mas dá para colocar uns 3 colchões na sala, bota 3 colchões na sala, irmãos. É uma noite só, é só de sábado para domingo, entendeu? Os irmãos não devem ficar mais que isso não, é só de sábado para domingo. Alguns irmãos precisarão de mais tempo, mas não se preocupa com esses, aí nosso amado irmão Hélio, nosso amado irmão Rubens, é que vão resolver esse quebra-cabeça. O importante para vocês, tá, é realmente de sábado para domingo, uma noite. Então, irmãos, se você tem cama, amém, não tem, mas eu posso colocar 5 colchões aqui na minha sala, bota os 5 colchões na sua sala, tá bom, irmãos? Eu queria só passar esse encargo para vocês, esse sentimento, tá? E lembrando vocês, irmãos, que aqui, ó, o Hélio já providenciou, naquela coluna ali, ó, você vai ver, tem uma lista que você pode dar uma olhada e atualizar os números, tá ok? Ali tem a lista, perto da porta tem a lista e no foyer, do lado de fora, também tem a lista. Por favor, dê uma olhadinha para que você possa atualizar ali o número de pessoas que você vai estar hospedando, tá bom? Amém? Entendeu?